Olá, meus queridos e amigos do Facebook. Aquele abraço a todos e você também que é inscrito lá no meu canal no YouTube. Não fico convidando ninguém para dar like e para estar acessando. Se você acessar lá e ver as mensagens que pela misericórdia de Deus, aquilo que o Senhor coloca no coração e que a cada dia eu venho me aprimorando, a cada dia para estar gravando aí para vocês, para expressar o quanto Deus é maravilhoso e é poderoso e o quanto a gente podemos aprender com Ele. Antes de mais nada, né, quero pedir desculpa a todos vocês aí pela live, né, do Facebook, porque foi improvisada ali. Eu estava na igreja, né, como eu tinha falado, a gente mantém a nossa igreja aberta, né, a casa do socorro espiritual, psicológico, né, que a palavra de Deus ela é tudo para nossas vidas, né. E ali eu fiz uma live rápida e teve muito equívoco, né? Principalmente como Marcos 16,15, né? Marcos 16,15, meus queridos, fala do ID, né? Por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora o que eu quis mencionar é se vós estáis em mim, e essa daí tá em João, que é a videira verdadeira, tá, queridos? Tá no livro de João, capítulo 15, tá? A partir do verso 1, fala que que o Pai é a videira verdadeira e que Jesus é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor. Ele fala que toda vara que em mim não der fruto é cortada, ou seja, e limpa para que podeis dar mais fruto, né? E se vós estáis limpo, ou seja, vós estáis limpo. Aí ele fala aqui no 4, pulando, ele fala aqui, ó, 3 fala, se vós estáis limpo limpo por causa da palavra que eu vos tenho falado. Aí ele fala aqui, ó, se permaneceis em mim e eu em vós, ou seja, em vós, o ramo em si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permaneceis em mim. Aí ele fala, eu sou a videira, verdade, eu sou a videira, e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo, ou seja, e secará. Tais ramos são apagados e lançados fora e queimados. Aqui tem umas traduções aqui meio diferente, tem umas traduções bíblicas que é mais legível. Eu li muito atropelando, né? Ele fala aqui, ó, aí ele fala no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, ele fala, será lançado fora como o ramo, e será tais ramos são apanhados e lançados fora e queimados. Aí ele fala no 7, se permaneceis em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nossa, misericórdia, eu me enganchei bastante aqui para ler aqui, viu? Mas enfim, vocês entenderam que é no versículo 7 a palavra que eu falei, tá aqui a correção do equívoco, tá? É João capítulo 15, versículo 7, se permaneceis em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Claro que o que ele fala, pedireis o que quiseres e vos será feito, não é, gente, tentar resumir o mais rápido possível esse vídeo. Não é tudo, né? É a nossa necessidade, é aquilo que Deus sabe que é prioridade para nós.
ou seja, que Deus conhece realmente, que às vezes a gente pensa que a nossa necessidade é um carro, é uma casa, enfim, mas não quero entrar nesse assunto. Então, eu fiz a live lá na igreja e eu quis passar para todos os meus colegas, né? Nesse momento de desespero, onde muitas pessoas não sabem o que fazer, pessoas perderam tão sem noção. Eu vi um fato de uma pessoa, isso foi que me falaram, eu não tenho uma certeza disso, quando a pessoa está com 9 carrinhos de papel higiênico, mas para que a pessoa precisa de 9 carrinhos cheios de papel higiênico, meu Deus? Só Deus tem misericórdia. Mas é porque o povo está desesperado. Mas eu quero falar para você em poucos minutos que nós cristãos, nós evangélicos, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular também, todos os irmãos de outras denominações, sabemos o que fazer, orar. E era o que a igreja estava fazendo. Não pode ter aglomeração de pessoas, não pode ter muitas pessoas reunidas, mas sim, tivemos uma palavra maravilhosa há poucos instantes aí que o nosso pastor ministrou, abençoado. Eu tenho que encerrar essa live porque eu vou acompanhar também o que ele vai passar lá, que a gente está na campanha lá de ler meia hora estudando a Bíblia, ler a Bíblia em 100 dias, se eu não me engano. Isso, se for, me corrige. E eu tenho que encerrar esse vídeo o mais breve possível, mas tá aí, tô consertando esse equívoco aí. Isso sem contar o som, né? Que saiu o som mais alto que a minha voz, né? E eu falei que era Marcos 16:15, lá fala do Ide de Jesus, e o versículo que eu abordei era esse aqui, que é João, que fala a videira e os ramos, que é o capítulo 15, versículo 7. Se permanecer em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo que quiseres será feito. Se nós estivermos com Deus nesse momento de crise, nós sabemos que Ele vai nos guardar, mas nós temos que clamar a Deus, para que Deus venha mudar essa situação, mudar o rumo da história, né? Vamos orar pelas autoridades, como o nosso pastor já falou. Aí eu citei que muita gente fizeram zombaria do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fizeram pintar e bordar. E agora? Depois desse vírus aí se espalhando, essa epidemia que já vem de países e países, até que chegou aqui no Brasil, e a previsão que o povo tem não é boa até abril e até o final de abril. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. A igreja é a casa do socorro. A igreja do Evangelho Quadrangular, nos dias de culto, estarão abertas, né? E os irmãos vão estar orando, não para receber pessoas por enquanto, mas eu creio que você que é membro da igreja, o nosso pastor anjo da igreja está acolhendo, e dos demais pastores da outra igreja está acolhendo todas as suas ovelhinhas, porque Deus capacitou eles para isso, para fazer, para cuidar das ovelhas, para zelar das ovelhas, para cuidar das ovelhas, para pegar aquelas ovelhas que estão cansada, se possível levar nos seus braços. Não é fácil não ser um pastor, hein, meus queridos? Tem muita gente que quer ser. Então, no decorrer do dia, o Senhor vem falando poderosamente. O Senhor falou comigo, me deu uma mensagem muito maravilhosa sobre Naamã, né? Quem era Naamã? Aí eu tinha aqui que tem a parte aqui que Naamã era uma pessoa representada publicamente pela sociedade. Naamã, ele era representado pela sociedade, ele é uma pessoa amada por todos, mas Naamã tinha uma lepra. E Naamã, o que acontece? Naamã, ele recebeu, né? Existia uma criada
que falou sobre o profeta. E essa criada, ela era, como é que fala? Pessoas que conheciam o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Então, o profeta manda que ele se lave, ou seja, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E era um rio sujo, gente. Um rio sujo, segundo as escrituras relata, era o rio mais sujo que tinha. Mas por que foi isso? Eu não falo por quê, mas para quê? Para ele, não. Ele queria que o profeta colocasse a mão nele e ele ficasse curado, mas não era bem assim que funcionava. Então, uma das partes, o primeiro mergulho dele era para ele ser pequeno. Vamos para o segundo. Depois do segundo mergulho de Naamã, o que ele precisava ter aí para o segundo mergulho? Ele precisava ter fé para continuar mergulhando de novo. Já no terceiro mergulho, a gente vemos aí que ele precisava ser obediente, né? Obediente à palavra do profeta para ele mergulhar as 7 vezes lá no Rio Jordão, que era um rio mais sujo que tinha. Só que a gente vemos aí no quarto mergulho que ele precisava ser humilde, porque ele queria só que colocasse a mão e pronto, e fosse curado, e acabou, né? Que ele colocasse a mão e fosse curado e acabou. Só isso que ele queria ser, né? Mas as coisas não funcionavam daquela maneira, ele precisava ser humilde, então ele precisou mergulhar. Então ele mergulhou uma para ser pequeno, segunda para ter fé, terceira para ser obediente à palavra do profeta, e a quarta, ele precisava ser humilde. No quinto mergulho, ele precisava perseverar naquilo que ele estava fazendo, mergulhando, porque eram 7 vezes. Na sexta, ele precisava se converter e ter consciência daquilo que ele estava fazendo. Que quando ele mergulhasse, as 7 vezes, ele ia ser curado. E aí já houve aí a conversão. Teria que ter convenção dele, né, nesse mergulho. Vou resumir o mais possível, que eu quero citar também outra história, já em outra passagem bíblica, mas são umas lições maravilhosas. E a última, gratidão. Muitas das vezes Deus te dá muita coisa e você não tem gratidão pelaquilo. Hoje eu ensinava uma irmãzinha lá a estar orando, né? Orando, como que começaria a oração, né? E aí eu falei, uma das partes, isso não é coisa que eu sei, eu aprendi, né, com muitos. A gente começa com agradecendo a Deus, né? Agradecendo porque Ele merece gratidão, né? O nosso Deus, Ele merece gratidão. E a outra parte com perdão. Depois vem intercessão por mim, pela nossa esposa, os nossos parentes. Depois vai a igreja, os irmãos em Cristo, os trabalhos da igreja. Então, começa a oração dessa forma. E então, quando você for ver, já foi lá 1 hora, 1 hora e meia. Você não acredita que você está de joelho orando. E também o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, a trazer argumentos e palavras também, colocar pessoas na mente para você orar. E aí começa, né? Começa dessa maneira. Então ali ele tinha que ter uma convenção. E o último, ele tinha que ser grato pelo aquilo que Deus estava fazendo. Aí ele foi curado. Aí ele entendeu o que precisava. E outras lições que eu quero passar para vocês, que aí tem a ver com o dia de hoje. Nós vamos para a história que está lá escrito também em Lucas 18:35, está em Marcos também, que fala sobre o cego Bartimeu. Existe ali umas lições que aquele cego tinha, que nós temos que colocar para o dia de hoje. Eu estou fazendo um resumo daquilo que Deus falou no meu coração, das mensagens que eu ministrei, mas isso são um resumo. E uma das partes de lição que a gente temos que ter nesse momento de crise, aquele cego Bartimeu, quando ele viu falar que estava vindo Jesus, ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E o povo mandava ele calar, mas ele não calava. Por quê? Primeiro ele teve confiança. Vamos confiar em Deus, que Deus é Deus.
Se nós estiver nele, igual eu falei, João, corrigindo o que eu falei na live, em João, capítulo 15, verso 7, se nós permanecer nele, nós podemos pedir o que quiseres no nome dele. Não é tudo, tá? A nossa necessidade, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E você vai entender no final desse, que eu não vou poder passar todas as lições, que é um resumo, mas a segunda lição que nós temos que aprender com o cego Bartimeu, ele foi perseverante. Ele foi perseverante. O povo cala a boca, o mestre não vai te escutar, tá longe, tem muita gente. Ele começou a gritar mais alto, a Bíblia fala: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aí, a terceira lição que nós podemos aprender com o cego Bartimeu é que ele teve visão espiritual, porque ele sabia do que Jesus fazia. Nós sabemos do que Cristo faz, meus queridos irmãos. Você não fique desesperado com esse coronavírus ou qualquer outro vírus que vir. Mesmo que se nós morremos em Cristo e um dia vamos ser ressuscitados na glória com Cristo Jesus, né? Que nós morremos e não perdamos a nossa salvação, mas que não fique desesperado. E agora é momento de nós se unirmos e clamar. Aí eu volto a falar do que eu estava falando naquela live, porque o povo não tem mais o amor ao próximo. O povo comprando um álcool desesperado. Se você for procurar um bujão na cidade, só vai chegar, parece que terça-feira não tem mais. Álcool você não encontra mais máscara, porque o povo compra tudo, não lembra do próximo. O que é isso? Nós temos que ter uma visão diferente, uma visão diferente da visão de Cristo, que morreu por nós. Então, por isso que Deus tem permitido essas coisas. Não Deus provocou, igual o nosso pastor falou na palavra, que Deus provocou isso. Não, ele não provocou isso, mas ele permitiu. Ele permitiu que chegasse até nós para que nós entendamos que Deus é Deus, tá? Que Deus é Deus, que nada do que a gente for fazer que não adianta. E para você ver, não adianta ter dinheiro, não adianta ser estudado, ser entendido, a pessoa que seja que tenha mais dificuldade de leitura, enfim, não existe. Todo mundo, se não se prevenir, pega esse vírus. Pega, entendeu? É para grande, é para pequeno, é para velho, idosos, enfim, pega. Então, gente, vamos abrir nossos olhos, vamos ter amor, vamos ter confiança que Deus vai mudar essa história, vamos perseverar de novo, mesmo que esteja piorando, igual estão falando que a tendência é piorar mais. Vamos perseverar, vamos ter essa visão, essa lição aí do cego Bartimeu, e vamos ter visão espiritual que vai ter uma mudança, né? E vai ter uma mudança, né? Vamos ter fé também. Tem a oitava lição aqui, fala de fé, né? Ou seja, o verdadeiro caráter da fé, né? Uma lição que a gente viu com aquele cego, né? Ele viu, ele teve, né? Essa lição de fé, de saber que o mestre estava passando por ali, e ele não mediu esforços, nem que falaram para ele nada. Ele confiou, ele perseverou, ele teve a visão espiritual em Deus, ele estava disponível ali a qualquer momento. Aí agora está a moral da história. Jesus chega para ele e fala o quê? Jesus chega para ele e fala o quê? Vê, a tua fé te salvou. Olha para isso, meus queridos. Imediatamente ele o seguiu. Ele o seguiu. Agora, uma coisa que me chama a atenção para eu encerrar esse vídeo, para não ficar grande, que aquele cego tinha, ele pediu a sua necessidade. O que ele mais precisava era enxergar. Ele poderia pedir qualquer coisa. Ali estava ali o mestre, uma pessoa que ele viu, que curou, que levantou, que ressuscitou até enfermo, como Lázaro, ou ressuscitou morto, curou enfermo. Várias partes bíblicas você vê o que Jesus fez para depois ser morrido de cruz. E Jesus estava passando, mas viu a fé daquele homem tremenda, gritando,
Vamos chamar, vamos mover o coração de Deus nesse momento com fé, confiar. Vamos aprender essas lições que o cego Bartimeu teve. Vamos entender essas lições. Essas mensagens aqui foi um resumo, mas o Senhor Ele me deu essas mensagens. Eu creio, fui buscar, fui estudar. Não sou uma pessoa bem entendido e até tenho muita dificuldade às vezes para falar, mas eu também não vou parar de falar o quanto o meu Deus é maravilhoso. Vamos pegar, gente, aquilo que é necessário. Aquele cego chegou diante de Jesus Cristo, o que ele necessitava era enxergar. Vamos ver o que nós necessitamos hoje diante de Deus, porque eu aprendi também isso, o que eu preciso, mas o que me é necessário. Eu pergunto para aquelas pessoas que pegou os álcool tudo, pegou 20, 10, aquilo era necessário para ele? Será que vai usar tudo aquilo? Entendeu? Vamos ter amor próximo, gente. É por isso que está acontecendo esses apertozinhos. Isso é só um pouquinho do que vai acontecer. A Bíblia no Apocalipse, eu não vou explicar no momento agora, que eu tenho que me preparar um estudo para eu fazer uma live sobre isso, né? Para eu fazer um vídeo sobre isso. Porque se eu for falar do que está no Apocalipse é profecia, vai se cumprir, já cumpriu, está cumprindo, essas coisas vai acontecer, a coisa vai ficar estreita se você não procurar Jesus Cristo, se você ou seja, você não se converter dos seus maus caminhos que você anda fazendo, se você não ter amor ao próximo, meu querido, sabe Deus aonde você vai parar. Então, a cada dia somos falhos, nós vamos reconhecendo nossos erros, vamos mudando. Lembra dessas lições aí que aquele cego tinha. E se tratando da outra mensagem que eu falei, duas mensagens que Deus, pela misericórdia, colocou no meu coração para ministrar ela aí, essas mensagens sobre o que aquele homem era. Aquele homem, eu volto um pouquinho a falar dele, ele era bem reconhecido na sociedade, ou seja, era um homem de projeção, honrado, né? Era um homem, ele tinha honra também militar, ele também era político, ele era popular, entendeu? Ele era amado por todos, mas ele tinha uma lepra. Mas aquela lepra de Naamã, o que a gente aprende, não era só, meu irmão, não era só aquela lepra dele, não era só da lepra que ele precisava ser curado, não. Ele precisava ter todas aquelas características que nós vimos aqui, entendeu? Primeiro ele tinha que ser pequeno, né? Ele tinha que ser pequeno, tinha que ter fé, tinha que ser obediente, tinha que ser humilde, né? Porque ele queria ser simplesmente que o profeta colocasse a mão e ele seria curado. Não. E ele tinha que perseverar de novo, mergulhando. E aí sim, depois que ele estava lá no sexto mergulho, no quinto mergulho, o sexto mergulho, aí veio a convenção. Aí ele entendeu que ele precisaria de mergulhar todas aquelas vezes. Aí depois ele teve gratidão quando ele agradeceu. Um abraço, meus queridos. Desculpa aí pela live, eu até removi porque eu fiz ali as coisas de Deus também tem que ser organizada, por mais que eu não seja uma pessoa que faço vídeos, né, perfeitos ou que falo bem, enfim, mas eu expresso a palavra, eu falo da palavra de Deus, eu falo do amor de Cristo Jesus, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou, né? E eu sei que pode muito bem criticar, falar, enfim, não importa. O importante é o nome de Cristo ser glorificado. Um abraço, uma boa noite. Vou estar orando por vocês. Não vou orar no vídeo aqui, por causa que senão vai ficar muito grande. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês.